o grande encontro de hoje. Encontro que nós estamos aí festejando os aniversariantes do mês de fevereiro e março, também o Dia da Mulher, e muito especial a parte da transmissão ao vivo da chapa Controle e Resultado, onde a PEA tem feito um trabalho de apoio, por entender que essa chapa tem nos defendido muito, nós enquanto aposentados. O trabalho deles tem sido um trabalho de recuperação da fundação, e nós temos por obrigação, nós enquanto aposentados, fazemos a defesa dessa chapa, porque sabemos que somente a continuidade deles nos dará aí uma esperança de no futuro próximo estarmos livres ou amenizados do sofrimento do nosso bolso, né? Que são os equacionamentos que agora em abril finaliza aí a cota dos 19,53. Temos que apostar muito, né? A gente tem trabalhado dia e noite, nós não temos basicamente nem sábado nem domingo, acho que todos que acompanham aqui a PEA sabem disso. Estamos depositando todas as nossas fichas na Controle e Resultado. Isso é o que a gente tem passado para todos os nossos associados. Temos que lutar muito, nós estamos na reta final de campanha, sabemos que outras chapas estão aí, nós não estamos nem queremos discutir se são bons gestores, se não são, se são pessoas muito competentes, isso não vem ao caso no momento. O que nós temos de foco nesse momento é que a continuidade ela é necessária para que a gente consiga voltar ao equilíbrio. Toda e qualquer pessoa que iniciar na FUNCEF, ela terá primeiro que descobrir o que é a FUNCEF. E nós não temos tempos para esperar. Em especial, nós aposentados, não temos e nem devemos esperar. E nem correr risco de isso não se estabilizar. Então, conto com o apoio de todos vocês. Nós teremos aí a transmissão ao vivo da fala do Augusto e do Max. Queremos aí também falar para os nossos associados que a ausência dos nossos diretores no debate que foi chamado pela FUNCEF foi simplesmente porque isso já é um assunto que a gente tinha programado já há algum tempo, já tinha essa agenda firmada com São Paulo, e fiquei muito honrada e muito feliz deles respeitarem São Paulo, onde constam aqui 11 mil aposentados e onde está concentrado também o maior número de participantes. Tanto Augusto quanto Max tiveram do período da manhã, chegaram a São Paulo às 7h45 da manhã, desde este horário estão visitando unidades e falando com todos os participantes, porque é esse o papel deles, é o papel de mostrar o que a FUNCEF fez durante esse período de gestão deles e o que está por vir e o compromisso deles de continuarem e trazer para nós os resultados que a gente tanto espera. Então, agradeço o Max e o Augusto pela honra do compromisso com São Paulo, e eu espero que cada um de nós tenhamos o compromisso de esclarecer esse assunto para os nossos colegas, que tenho recebido algumas informações sobre a não presença deles no debate, mas o debate ele foi programado há 2 dias e o nosso encontro já está programado há mais de mês. Portanto, fico muito honrada e quero que todos vocês realmente lutem e expliquem para quem quiser ouvir por que eles se ausentaram para estar aqui presente conosco. Eu queria aqui agradecer toda essa diretoria, a Jairo, a Irene, Isaura, a Sueli, agradecer o grupo Vânia, Midori, Paulinha, Deise, a Alice, Júlia, Décio, que não está aqui, o Elcio, Cecília, enfim, todos aqueles que desde o amanhecer até a 1h da manhã têm lutado para que a gente consiga aí sair
no primeiro turno, se Deus quiser, já com o resultado definido. Com isto, a Irene quer dar uma palavrinha com relação a uma pequena homenagem que nós fizemos nesse Dia das Mulheres para as nossas mulheres da PEA. Alô, gente. Nós vamos homenagear aqui os mais experientes. Não vou falar qual é a idade. Quem quiser que pergunte. Nós temos uma associada de 102 anos, que não pôde vir, o Paulinho está ali, mas ela não pôde vir. Então, eu vou confessar, a dona Elza Matos dos Santos Araújo está aí? Tá? Pega para mim, então, uma. E a dona Arlete está aí? Eu queria só abrir um parêntese aqui para a dona Elza. A dona Elza é um símbolo da nossa luta. A dona Elza, ela esteve na PEA e lá ela fez uma carta manuscrita dizendo do salário dela. Ela é uma pessoa com quem a gente lutou lá no simpósio para que não acontecesse o equacionamento que iria ainda prejudicar mais o pessoal do PMPP. Ela é um exemplo de pessoa que foi lutadora, gerente de núcleo na época dela e que hoje ganha para pagar a cuidadora. Tá? Essa é um exemplo de vida. Dona Elza, por gentileza. Palmas para a dona Elza, por favor. Muito bem, dona Elza, gostei de ver. Dona Elza. Tá. Pronto. Da dona Arlete veio a mãe do Paulo Saito. Arlete. Então vamos. Agora as mais novinhas. Também não vou falar a idade. São aquelas que estão começando agora para nós. É a Sirlene Lemos Mascarenhas. Está aí, Sirlene? Vem cá, Sirlene. Se vocês quiserem perguntar a idade, vocês perguntam, mas ela não vai dizer, não. E a Solange? Oi, quando crescer, quero ser igual a você. Obrigada. A Solange Aparecida de Medeiros. Tá aí, Solange? Paulinho, vem cá. Pronto. É só entregar agora para o Paulinho. É de 102 anos. Pronto. Entrega para ela. Entrega para ele levar. Você fala que nós que mandamos. Pronto, e agora vamos continuar com a nossa festa. Chamamos agora, então, o diretor Augusto, que irá falar algumas palavras para nós sobre a campanha. Na sequência, o Max. Pessoal, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Obrigado.
Queria primeiramente agradecer a cada um de vocês que sei que estão tendo um empenho incomparável em defender o seu patrimônio, a sua aposentadoria, a sua pensão e a reputação da instituição que provê isso para vocês, que é a FUNCEF. Primeiro, eu queria pedir uma salva de palmas a vocês mesmos que estão fazendo isso. Porque aqui, eu não estou pedindo uma salva de palmas para mim, estou pedindo uma salva de palmas para vocês, porque vocês estão reproduzindo, pelo exemplo, a importância de proteger o seu patrimônio, a defesa dos seus interesses, como é a atitude que cada cidadão deve ter na vida cotidiana e que vocês estão exemplificando nesse ato de defender e se engajar por uma causa junto à FUNCEF. Muito obrigado por isso. Teremos outros compromissos aqui na cidade ainda hoje. Eu vou falar muito brevemente para deixar para o Max, que vai me representar muito bem aqui. Há 4 anos, eu como auditor interno da Caixa, junto com o Max e outros 7 colegas auditores, fomos eleitos numa chapa chamada Controle e Resultado, conhecida também pela alcunha de Chapa dos Auditores, numa eleição altamente improvável em 2014, há 4 anos atrás. Ao chegarmos na FUNCEF, já tendo uma noção do que aconteceria, do que acontecia, melhor dizendo, na fundação àquela altura, começamos a aprofundar esse exame, olhando a partir de então de dentro, porque a FUNCEF não era tão transparente como é hoje naquela altura do campeonato. As pessoas não discutiam FUNCEF, as pessoas não se interessavam pela FUNCEF, e não havia nenhum incentivo nesse aspecto. Quero lembrar que até a eleição anterior à nossa, em 2012, nós tínhamos cerca de 20% do nosso eleitorado, entre participantes da ativa e aposentados, efetivamente indo à urna, seja nas agências, seja pelo site da Fundação ou pelo 0800, que eram os 3 canais à época. Isso dava em torno de 25 mil pessoas, 28 mil pessoas. Naquela altura, nós chegamos a 50 mil pessoas, 51 mil pessoas aproximadamente, votando, o que foi uma quebra de paradigma, uma quebra de uma marca histórica, de uma tendência histórica que existia na FUNCEF, de desinteresse e alheamento. Isso nos deu muito ânimo para mergulhar nos números e nos documentos da Fundação para compreender o que se passava. Ao aprofundar essa análise, a partir das competências que nós reunimos em anos de trabalho na auditoria da Caixa, conseguimos identificar que por trás das dificuldades que a FUNCEF passava, pelo desequilíbrio que ela apresentava, que já era bastante preocupante àquela altura, existia algo a mais por trás. Existia os atos de gestão temerária, os atos de gestão fraudulenta causados por ingerência política e corrupção na FUNCEF. Ao chegar a essa conclusão, nós tivemos que acionar canais competentes para poder nos auxiliar no trabalho de estancar a sangria que acontecia até aquela altura na Fundação. E para isso, nosso primeiro caminho foi procurar o Congresso Nacional, porque assim como a FUNCEF, outros fundos de pensão passavam por uma agruras semelhante, e vou citar aqui com mais detalhe, mais ênfase, o fundo de pensão dos Correios ou Postales, que naquela altura já estava na iminência de ter um equacionamento que ia absorver 30% dos benefícios dos aposentados e da remuneração dos empregados da ativa dos Correios. Então, movidos por essa angústia, essa aflição, juntos a nós, fomos ao Congresso Nacional dar o start, essa provocação inicial quanto à necessidade de se mover o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados em especial, para a abertura de uma CPI, visando investigar e aprofundar com os instrumentos que eles dispõem o que se passava de fato na FUNCEF. Naquela altura,
muitos aposentados dos Correios tomaram à frente essa bandeira, logo em seguida, acompanhados pelos aposentados da Caixa, percorrendo gabinetes, corredores, comissões da Câmara, na cata das 171 assinaturas necessárias para a instauração dessa CPI, que em 2 meses, em abril, reuniu as 182 assinaturas, superando o mínimo necessário para essa requisição ser acolhida pela mesa diretora. Esse requerimento tinha que ser apreciado pelo Eduardo Cunha, presidente da Câmara naquela altura do campeonato. Passados 4 meses de insistentes requerimentos e pleitos de aposentados da Caixa, inclusive, ele enfim concordou. Em agosto, essa CPI veio a ser instaurada, agosto de 2015. Passado algum tempo, eu e Max estivemos lá em Curitiba, já entre outubro e novembro, se eu não me engano, de 2015, procurando as equipes que estavam trabalhando na Lava Jato para sensibilizar para a importância da Lava Jato, entender que a FUNCEF era uma peça nessa engrenagem que estava sendo examinada e compreendida pela Operação Lava Jato e que viria a mudar completamente a dinâmica de conhecimento sobre os mecanismos de financiamento da política no Brasil. Naquela altura, nós conseguimos, com algum apoio dos outros órgãos de controle, já que tínhamos relações na Polícia Federal, no próprio Ministério Público, quanto a essa necessidade da Lava Jato se debruçar sobre a FUNCEF. Em abril de 2016, sim, um pouquinho antes, ainda no final de 2015, tivemos a indicação da conversa com o Dr. Anselmo Lopes, que veio a ser, mais à frente, o grande protagonista desse trabalho no âmbito do Ministério Público Federal. E naquela altura, no final de 2015, ninguém sabia de Greenfield, ninguém sabia ainda do desfecho da CPI. Nós dois fomos lá conversar com ele para sensibilizar e explicar as engrenagens, os mecanismos que faziam esse sistema, que era maior do que a própria FUNCEF, funcionar e qual o papel da FUNCEF dentro desse contexto. Em abril de 2016, a CPI veio a termo, sem antes ter nos ouvido, lá em dezembro também de 2015, a nós dois e também ao Délvio, para explicar no aspecto específico da FUNCEF tudo que se passava até então. Ao concluir o seu trabalho, a CPI surpreendeu a todos nós, porque ao invés da tradicional pizza servida nesse tipo de análise, ela concluiu com um trabalho com bastante profundidade, em mais de 700 páginas de documentos e análises, e resultando no indiciamento, ou pedidos de indiciamento de dezenas de personalidades, dentre gestores, dirigentes, empresários e empresas de consultoria. Alguns meses depois, veio à tona a Operação Greenfield, que para aqueles que não conseguiram ainda, ou não sabem, conseguiram examinar ou não sabem, a Operação Greenfield é sim um braço da Operação Lava Jato, exclusivamente dedicada e voltada à FUNCEF, e resultou pela primeira vez na prisão de ex-dirigentes da Fundação, de gestores da Fundação, de empresários tomadores de recursos da FUNCEF, bem como das assessorias e outras consultorias que participaram daquelas operações selecionadas. Marco inédito na história da Fundação chegar a esse ponto. A partir daquele momento, tivemos condições de fato, colocar os resultados da FUNCEF em crescente evolução. Até ali, nosso trabalho era de conseguir estancar a sangria que acontecia na FUNCEF. Mas a partir daquele momento, onde houve esse ponto de virada, começaram a surgir de fato os efeitos desse estancamento de sangria. Ele já se materializou parcialmente nos resultados de 2016 da FUNCEF, onde a tônica de crescente piora dos números da Fundação começaram a reverter. Mas amanhã, quando a FUNCEF publicar e divulgar oficialmente seus números finais do ano de 2017, será dado conhecimento, a divulgação de que a FUNCEF alcançou, ano passado,
a melhor marca nos últimos 10 anos da rentabilidade do seu patrimônio. E para que um fundo de pensão tenha equilíbrio, para que ele não gere déficits e, consequentemente, não gere equacionamentos e, consequentemente, não gere cobranças que frustram nosso orçamento, que impactam a nossa vida cotidiana, nos geram esse sacrifício penoso e duro que todos nós estamos tendo que incorrer por essa dura e amarga cobrança que nos é feita por uma obrigação legal. Nós conseguimos agora essa início de reversão com a geração inédita dessa marca de rentabilidade. E ao alcançar essa marca, já com as demais medidas adotadas de estancamento da sangria, do incremento da transparência, da redução da meta atuarial, tornando a FUNCEF mais sustentável, mais sólida, para daqui para frente, a partir desse ano de 2018, começar com a alta probabilidade de geração de superávites, que vão abater os déficits ainda remanescentes desse exercício de 17 e dos anteriores, e com isso começarmos a reduzir paulatinamente as cobranças de equacionamento que vêm sendo feitas desde 2015, até que elas alcancem o efeito da sua extinção completa, o que esperamos que aconteça em médio prazo. E é por essa razão de manutenção dessa tendência, de manutenção desse trabalho, de manutenção desse compromisso que nesses 4 anos nós promovemos dentro da FUNCEF, de luta incessante e contínua, de engajamento e comprometimento em prol da defesa do nosso patrimônio, que nós atuamos dentro da FUNCEF e que pedimos a vocês, e vemos pedindo a vocês, o apoio na manutenção dessa causa em defesa do nosso patrimônio e da nossa fundação. A FUNCEF não é instituição filantrópica, como eu tenho dito. Ela não é um lar de asilo, não é um lar de idosos, não é uma instituição que meramente paga benefícios a assistidos, desassistidos, nada disso. Ela é uma instituição financeira, ela reúne mais de 60 bilhões de patrimônio. Isso atiça a cobiça, atiça o desejo dos empresários, dos políticos que querem buscar facilidades onde há grande soma de recursos acumulada. Isso é uma situação comum a qualquer fundo de pensão, mas a FUNCEF se diferencia, porque os seus participantes hoje estão muito mais conscientes dessa situação, dos riscos decorrentes desse assédio e dessa cobiça, e estão prontos a manter a vigilância, manter uma vigilância constante no que ocorre no seu cotidiano, na sua gestão e principalmente naqueles que representam as dezenas de milhares de aposentados e pensionistas e empregados da ativa da Caixa e da FUNCEF. E graças ao que eu tenho percebido em todos os cantos do Brasil que eu estive visitando nos últimos dias, desde o Nordeste, aqui no Sudeste, no Sul, eu, Max e o Delvio, temos condições de dizer que hoje os empregados e aposentados da FUNCEF são um grupo de pessoas que se diferencia no setor de previdência complementar pelo nível de conhecimento, pelo nível de engajamento, pelo nível de aguerrimento na defesa dos seus interesses, que eu coloco como muito difícil de que esse sistema de ingerência política e de corrupção volte novamente a atuar junto à Fundação, enquanto nós nos mantermos vigilantes e atuantes como estamos percebendo. Por essa razão, eu gostaria de primeiro reforçar o agradecimento inicial que eu fiz pelo seu apoio, pelo seu incentivo e pela demonstração de que vocês estão conscientes disso e resolveram atuar em defesa dos seus próprios interesses, do seu próprio patrimônio e da sua própria aposentadoria. Ao fazer isso, nós também gostaríamos que vocês promovessem essa ideia junto aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus conhecidos que trabalham na Caixa, que são aposentados da FUNCEF, que por alguma razão não puderam estar presentes aqui hoje,
para que esse trabalho se multiplique ainda mais, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em todos os outros cantos do Brasil, porque essa é uma causa que é justa, é uma causa que nos interessa, e ela merece ser propagada e propagandeada nos 4 cantos do país. Para concluir, gostaria de enfatizar que a FUNCEF terá essas eleições de segunda até quarta-feira da semana que vem, a partir das 11 da manhã, e vai até às 18 horas de quarta-feira, exclusivamente pela internet, pelo site da Fundação. E para quem gosta e quem usa celulares, pode ser instalado o aplicativo que vai propiciar a comodidade da votação ser feita pelo próprio smartphone, tanto o Android quanto o iPhone. Então, gostaria de concluir agradecendo mais uma vez pelo seu compromisso e apoio demonstrados, e deixando o Max para poder prosseguir na fala e na palestra. Lembrando que a transmissão ao vivo pela internet que está acontecendo nesse momento, nós iremos compilar todas as perguntas que serão apresentadas nos comentários da nossa página com todo o resultado, para posteriormente serem respondidas por escrito na própria página, conforme combinado aqui com a organização do evento. Obrigado, gente, um abraço, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, coube a mim fazer uma exposição um pouco mais técnica, dar algumas orientações para vocês. Então, vou tentar ser o mais breve possível, mas dar um recado bastante decisivo para vocês compreenderem o momento que a gente vive, o que causou esse momento, e como nós chegamos até aqui, como vamos sair dessa situação que a gente está, tá? Bom, senhores, essa é a nossa chapa, tá? Nossa logo, algumas informações que o Augusto já passou que são importantes. Eu ressalvo aqui que a nossa chapa é a número 1, mas na ordem de disposição da cédula eleitoral, quando vocês abrirem lá no link da FUNCEF, vai estar em 3º lugar, apesar de ser número 1. Então, cuidado para não se confundirem na hora de votar. Então, vocês vão clicar, abrir a cédula, rolar a tela e conferir se vocês estão votando de fato na chapa controle e resultado. Não vão só por número. Atenção nesse aspecto, ok? Outro ponto, os slogans já falei. Um detalhe interessante sobre os 3 dias de votação. Primeiro, sexta-feira agora é feriado, tá? Já é uma data ruim marcar uma votação para logo após um feriado, mas assim se fez, não passou por nosso crivo. Dia 4, a votação é só até às 18 horas. Então, quem está trabalhando, quem está ocupado em alguma outra atividade, fique atento para não deixar para a última hora e acabar não conseguindo votar. Tentem votar logo a partir da segunda-feira, que começa às 11 horas, ou na terça-feira. Não deixem para a última hora. E, principalmente, quem está nos assistindo aí, que é da Ativa, lembre-se que, pela primeira vez na história das eleições da FUNCEF, não será permitido o uso do sistema de RH, o SIS-RH da Caixa, porque a Caixa assim o quis, não permitiu que utilizássemos o SIS-RH dela. Isso, de certa forma, pode provocar, atrapalhar algumas pessoas de votarem, então fiquem atentos, baixem o aplicativo no celular, ou já vejam, desde já, de hoje, se possível, se a senha de vocês lá na página da FUNCEF pela internet está ok, está funcionando direitinho, tá bom? Então a votação será exclusivamente pela internet e não haverá SIS-RH dessa vez. Então 2 para fixar, 2, 3 e 4 de abril, 4 só até 18 horas, segunda, terça e quarta da semana que vem, ok? Essa é a fotografia da chapa, aí está faltando a colega Ana, porque no dia da foto oficial, por motivos profissionais, por motivos de trabalho, ela não pôde comparecer. Então, lamentavelmente, ela ficou de fora, mas foi questão de ordem superior. Da direita para a esquerda, Isidoro, Augusto, Délvio, Max, Celso Matos, o Cormac e o Wilson Williman. Ciro Cormac e Wilson Williman. Bom, um breve currículo aqui da diretoria. Nós temos uma chapa
bastante eclética, plural. Nós temos economistas, contadores, engenheiros, arquitetos, é uma gama bastante variada de profissionais, todos com extensa experiência na Caixa, tanto alguns principalmente na área de auditoria, mas também na área gerencial, e outros exclusivamente na área gerencial, principalmente agora com a chegada do Wilson e do Celso, que vem, um era superintendente em Santa Catarina e Paraná, e o outro tem uma larga experiência na Bifug e outras passagens gerenciais na Caixa. Aqui o currículo do Conselho Deliberativo: Ciro Comac Júnior, Jairo, Celso e Vilma. E aqui o Conselho Fiscal: Isidoro Pérez e Ana Cristina Gomes, ok? Rapidamente, estão iniciando onde a gente quer chegar, quer fazer uma breve análise, uma breve demonstração para que todos tenham consciência de como chegamos ao ponto que chegamos. Aqui um breve histórico, tá? Eu vou ressaltar só a primeira linha, que é aquilo que o Augusto já falou aqui. Nós, em 3 anos e meio, saímos de um resultado da carteira de investimento de 2,2 bilhões para cerca de 7 bilhões. Esse é o resultado que a chapa chamada Controle e Resultado está entregando para vocês, e é justamente isso, principalmente isso, ou seja, resultados que vão conseguir acelerar o processo de fim do pesado ônus dos equacionamentos que recai sobre nossas costas atualmente, tá? Não vai ser, lógico, muitas coisas ajudam. Por exemplo, conseguir que a Caixa pague o contencioso ajuda, mas nós estamos falando aí de algo em torno de 1,5 bi, 1,6 bi. Recuperar recursos que foram desviados através de simulacros de investimento, vai ajudar. Nós trouxemos ano passado cerca de quase 2 bilhões de valores que já tinham sido perdidos e recuperamos. Ajuda, mas não é isso que vai ser fundamental na solução do problema dos equacionamentos que nos pesam. O essencial é resultado. A FUNCEF, os planos têm que arrecadar, conseguir retorno nos seus investimentos superiores ao que eles pagam de benefício, ou, quando estiverem no equilíbrio, manter esse equilíbrio para que não haja nunca falta de recursos para pagar os compromissos, os planos com cada um de nós, ok? Aí tem outros fatos que eu não vou entrar no mérito, acho que todos estão conseguindo assistir, né? Já falei aqui do retorno de 1,8 bi, quase 2 bilhões. A questão da despesa administrativa, o Augusto passou rapidamente, mas quando nós chegamos lá, tem nos folders que a gente distribuiu, tem na nossa página do Face, Controle e Resultado. Vocês peguem material lá, tem material bastante extenso. Tem apresentações nossas em outros momentos, em outros lugares que a gente fez, bastante detalhada também, semelhante ao que eu estou fazendo aqui. Lá tem bastante informações sobre o nosso trabalho, sobre as nossas propostas, a nossa chapa. Então, na área é uma área que tem sido motivo de críticas até aleivosas contra nós, de não termos feito o que algumas pessoas acham que deveríamos ter feito na área de austeridade administrativa. A nossa atuação na área de austeridade administrativa foi extremamente eficiente. Nós saímos de um crescimento de despesas, de custo dos planos de cerca de 9% ao ano, acima da inflação. Estamos entregando uma situação de redução desses custos de cerca de 1% abaixo da inflação anualmente, tá? Tínhamos cerca de 630, quase 640 empregados, estamos hoje numa faixa de 580, 590 empregados. Nós não estamos fazendo aquilo que algumas pessoas proclamam, que seria uma atuação temerária, de chegar lá e fazer cortes lineares, sem nenhum estudo, sem nenhuma análise, que poderia gerar, inclusive, problemas operacionais em relação às entregas que a FUNCEF tem que fazer mensalmente, como, por exemplo, os pagamentos de cada um de nós a cada dia 20, ou, por exemplo, perder prazos judiciais, já que a FUNCEF tem mais de 10 mil processos para tomar conta. Então, não é assim que se faz, não é dessa forma irresponsável, como alguns defendem nas redes sociais. A forma responsável de fazer uma gestão administrativa prudente e reduzir custos é da forma como a gente está fazendo.
Em 2014, menos de 50% do patrimônio da FUNCEF estava em renda fixa. Hoje vocês vão ver a reversão a partir de uma mudança radical da nossa política de investimento, mas isso a gente vai passar mais na frente. Tínhamos, quando chegamos lá, quase 6 bilhões em FIP, tá? Perdeu-se quase todo esse valor. Nós banimos a possibilidade de investimento em FIP, porque FIP é um investimento que não é recomendável, não é adequado para uma entidade como uma fundação, um plano de previdência, já que nós não estamos aqui aventurando, jogando dinheiro alheio no cassino. Nós estamos administrando benefícios que vão sustentar milhares de pessoas, então temos que ser prudentes na gestão desses recursos. Então nós fizemos um saneamento geral na política de investimento, vou mostrar para vocês, e isso nos ajudou a mudar desse patamar de 2 bilhões há 4 anos para 7 bilhões hoje. Tinha negócios entre o antigo grupo que esteve à frente da fundação lá, relacionado a esse grupo, que a gente já excluiu de lá. A taxa de administração que é cobrada sobre a contribuição de vocês, que era 4,75, foi reduzida para 3,5, e isso não é fácil, isso é difícil, tem que fazer gradualmente, com responsabilidade, para ver os impactos que cada redução dessa causa na gestão, no operacional dos planos. E vou tratar em mais detalhe a questão da meta atuarial, que muita gente está vendendo uma história errada, mentirosa na praça, principalmente nas redes sociais, de que nós baixamos a meta e provocamos ao baixar a meta atuarial de 5,6 para 4,5, e isso causou perda para os colegas. Gente, ninguém escolhe a meta A ou B, a meta é calculada de forma técnica, acadêmica, não é ato deliberado, voluntário, discricionário de um gestor. Se fosse assim, seria muito fácil a vida. A meta é produto de um processo extremamente objetivo, extremamente técnico, do qual a gente não pode fugir, inclusive em razões de determinações, porque o primeiro espaço definidor da meta vem da própria Previc. A gente não pode fugir de uma faixa que ela trabalha. Então, essa coisa aí da meta, dizer que a gente produziu déficit no plano ao baixar a meta, é uma falácia, é de gente que não entende ou é de gente mentirosa, tá? A meta, ela tem que ser produto desse cálculo. Se você adotar uma meta diferente do que o cálculo, do que o estudo recomenda, você está infringindo normas e regulamento, tá? Porque se eu manter uma meta diferente daquilo que o estudo aponta, principalmente acima do que o estudo aponta, como estão defendendo, eu estou produzindo déficits para o futuro, tá? Déficits que vão surpreender todos como um fantasma e podem inviabilizar, inclusive, o futuro de cada plano desse. Então, a coisa não é como estão gritando aí de forma até aleivosa nas redes sociais, ok? Qualquer coisa, mais na frente eu volto a esse tema e dou mais detalhes sobre isso. Então, vamos agora. Acho que deu uma travada aqui, não sei o que houve. Cadê o técnico, por favor? Técnico. Pronto. Então, nos nossos controles, tá? É importantíssimo deixar registro aqui a nossa entrega. Nós prometemos reversão da tendência de déficit que ia destruir os planos se não fosse revertido. Entregamos a reversão e propomos resultados também, propusemos resultados no passado e estamos entregando 7 bilhões de resultados para vocês, para todos nós. Tá? Isso foi fundamental, é isso que está salvando os planos de uma ameaça de insolvência. Isso demandou muita luta, as coisas não são deliberadas de forma monocrática, não deveriam ser pelo menos, né? Apesar de algumas pessoas terem essa tendência de fazê-lo lá dentro, mas as coisas são fruto de deliberações dos órgãos colegiados. Então, a gente teve que ter muita habilidade para chegar a esse resultado de política de investimento que a gente conseguiu produzir numa evolução, saindo de um modelo de política de investimento extremamente arriscada, que levava a fundação a verdadeiras aventuras em termos de investimento, e hoje nós estamos de volta a uma política conservadora, a uma política equilibrada, a uma política compromissada com aquilo que diz a lei. E o que a lei diz? Que o investimento no fundo de pensão tem que ter compromisso com garantia, com rentabilidade,
com segurança, com liquidez, com a solvência do plano e com a transparência. E o padrão e o modelo que foi adotado na Fundação, principalmente a partir de 2006, quando houve o saldamento, foi um modelo de política de investimento extremamente arriscado, que praticamente levou a Fundação, foi uma das causas que levou a Fundação a esse nível enorme de perdas que hoje nós estamos pagando na forma de equacionamento. Nós refizemos isso, mudamos a rota, reconduzimos a política de investimento para os seus trilhos, alinhado com a legislação. Aqui é de novo só uma comparação rápida, para fixar mais uma vez. Encontramos uma Funcerf que entregava só 2 bilhões e 200 na sua carteira de investimento, estamos deixando uma política, uma Funcerf que entrega 6,8 bilhões. Nunca esqueçam disso em relação à necessidade de equilíbrio do plano. Um plano se equilibra quando ele faz isso que a gente está fazendo. Você tem que entregar resultados. Resultados na carteira de investimento, resultados em contenção de despesa, de custos, e isso nós entregamos. Isso aqui é só para vocês terem parâmetro de comparação. Depois de 2006, quando houve equacionamento, essa era a configuração consolidada de todos os planos, onde os planos sempre pagaram mais benefícios do que arrecadavam de contribuições. Então, naturalmente, esse gap entre o que pagava com o que arrecadava, essa diferença aqui, tinha que vir dos investimentos. Se os investimentos começam a não entregar para suprir esse gap, o que acontece com os planos? Começam a ter problemas de desequilíbrio. Nesse caso aqui, mais grave, quando a gente analisa de forma estratificada, plano por plano. Por quê? Porque desde 2006, quando a gente fez toda aquela reestruturação, a gente saiu do Reg Replan saudado, do Reg Replan, dividiu ele em modalidade saudado e não saudado. Sei que 90% das pessoas foram para o saudado, e o saudado virou um plano pagador sem arrecadação. Ninguém contribui, nem nós, nem a Caixa contribuiu a partir de 2006 para o Reg Replan saudado, exceto agora no equacionamento extraordinário por conta do equacionamento. Então era um plano que não entrava dinheiro, mas tinha um enorme encargo de pagar quase todos os benefícios, 90% da carga de benefícios incidia sobre ele. Então era um plano que requeria um tratamento carinhoso, um tratamento responsável, não podia ser submetido a aventuras. Porém, foi o que aconteceu, ele foi submetido a aventuras. Então, um plano pagava quase 2 bilhões de benefícios e arrecadava um pouco menos ou cerca disso. Então, era um plano a caminho, e considerando que a cada dia, cada ano que passava, mais pessoas deixavam de ser ativos e iam para a condição de assistido, era um plano que caminhava inexoravelmente para um colapso. Isso a gente também reverteu, conforme vocês veem, inclusive até está mais equilibrado, atualmente consolidada. A arrecadação, quem olha aqui, o que se arrecada hoje, 2 bilhões e 400, o que se paga, cerca de 3 bilhões e 400, ainda há um gap consolidado, mas quando você trata de forma isolada, plano por plano, esse gap é assustador, porque um plano paga e o outro arrecada. O novo plano arrecada quase 100% dos recursos, e o velho plano, o Reg Replan saudado, paga quase 100% dos recursos. Então, com uma configuração dessa, não dava para brincar com esses planos, mas brincaram. Proposta da chapa, todos vocês já conhecem a nossa chapa, todos vocês receberam os panfletos da nossa chapa, mas eu vou ressaltar aqui 2 itens importantes da nossa chapa, reforçando o que Augusto já falou. A defesa intransigente dos interesses dos participantes ativos, aposentados e pensionistas. Isso fizemos com excelência, tá? Foi um embate, um confronto muito grande com um sistema de interesses que aglutinava interesses institucionais da patrocinadora conflitantes com nós, interesses políticos partidários, interesses empresariais acostumados a se servir dos recursos da Fundação sem compromisso nenhum de restituir. Muitas das vezes meros simulacros de negócio para fazer doações dos nossos recursos para esses empresários políticos, tá? Nós entramos em confronto com esse sistema, e foi a partir do confronto nosso com esse sistema que as coisas começaram a mudar. Dissemos, aqui não é mais como era no passado. Aqui não se pega mais dinheiro sem compromisso de voltar. Aqui não se faz mais negócio que não seja do interesse da Fundação. Foi isso que mudou de 2 bilhões para 7 bilhões, ok? Mas isso contrariou muita gente
talvez isso explique o mega interesse, a mega frente que se levantou para tentar nos arrancar da fundação a qualquer custo. Então, a postura intransigente, tá? E permanente quanto à ingerência política, que levou a nossa atuação bastante grande, bastante frequente na CPI dos fundos de pensão, e nosso estreitamento de relações, que já existia há muito tempo, que a gente fazia auditoria da Fundação há mais de uma década. Então, nós não somos neófitos que passou a conhecer o nome da Fundação agora, nós conhecíamos a Fundação, porque desde a década de 90, eu como gerente, eu como auditor, ou eu como gerente nacional encarregado da rede de auditorias da Caixa, nunca deixei, enquanto gerente, de ter auditoria lá e acompanhar com preocupação a Fundação. Então, sabia o que se passava na Fundação, e desde quando saí, continuei acompanhando. Então, sabia já a partir dos resultados de 2008, quando deu um mega déficit, já sabia que a FUNCEF ia ter problemas, e acompanhando isso foi que a gente resolveu lançar essa chapa para tentar reverter a crise que se avizinhava, aliás, que já tinha surgido e tinha sido, de certa forma, retardado por meio e artifício que eu vou descrever aqui e vocês entenderão. A continuação das propostas, vocês têm elas em mãos, estejam à vontade, tá? Agora nós vamos partir rapidamente para entender como esse déficit surgiu, por que não foi percebido antes, e mostrar o início da reversão disso, que é fruto do nosso trabalho, que se não houvesse essa reversão, o plano estaria seriamente ameaçado. Então, aqui um breve histórico, né? Emenda constitucional de 98, quando foi proibido que as patrocinadoras aportassem recursos que não fosse contrapartida dos recursos dos participantes, e principalmente aqui a criação do REB em 98. Marquem esses dois marcos aí para a gente voltar a falar sobre eles mais na frente. Aí chega a nossa eleição e a gente começa a mudar essa história. Isso já foi dito aqui, vamos à frente. Aqui a curva de equilíbrio. Um plano, quando ele é constituído, quando ele é concebido, ele é feito para ter equilíbrio. O que significa equilíbrio? Significa que essa curva aqui não pode divergir, não pode desalinhar do eixo horizontal. Então, ele não pode subir muito, nem descer muito, porque isso significa uma falta de equilíbrio, e a falta de equilíbrio ameaça o plano. Se sobe muito para cima, a gente tem que devolver uma parte para a patrocinadora e uma parte devolver para vocês. Se desce muito para baixo, mais doloroso ainda, que além de chamar a patrocinadora para contribuir, nós temos que contribuir com a metade, apesar da patrocinadora atualmente, pelo menos para o Reg Replano não saudado, achar que ela não tem que contribuir paritariamente para esse grupo. Então, aqui temos a curva de equilíbrio, e vocês percebem que há uma verdadeira perda de órbita a partir desse momento aqui, tá? Só que eu vou mostrar para vocês que, na realidade, isso aqui começou aqui nessa crise, era para ter tido essa continuidade, esse movimento que aconteceu aqui era para ter acontecido aqui, só que, mediante artifícios contábeis, isso foi retardado, e esse retardamento nos custou muito caro, porque a conta aumentou como a conta de um cheque especial, que você não cobre no momento certo, aumenta. Aliás, a conta de um cartão de crédito, que tem um juro maior ainda, quando não tratada na hora, ela vai virando um monstro que leva você para o Serasa, e, dependendo do caso, você perde até seu patrimônio aí numa ação de execução. Então, vamos dando continuidade. Eu vou mostrar agora como isso ficou escondido e a gente não percebeu rapidamente. Olha, entre 2002 e 2006, quando houve equacionamento, o resultado do plano aparece aqui num patamar plano, mas o resultado do plano era para ter sido essa curva verde aqui. Todo esse volume de recursos da curva verde, em vez de ir para o destino que a lei ele prescrevia, que era a reserva de contingência, ele foi alocado num fundo destinado a ajuste de plano. Havia já, desde momento, ou desde 2002, a proposta, um comando, uma agenda de ajustar esse plano. E, na realidade, só havia desde 98, quando criou o REB, tá? O REB era para promover um ajuste de interesse da Caixa. Por quê? Porque todos vocês lembram que, no passado, a folha, e ainda é nos não soldados, a folha de pagamento dos ativos era vinculado à folha de pagamento dos assistidos. E a Caixa queria, a todo custo, promover essa desvinculação. Daí, toda essa pressão para migrar desde 97, 98,
para um novo plano, modalidade contribuição variável, diferente da modalidade anterior, que era benefício definido, que atenderia especificamente seus interesses, não os nossos interesses. E isso traria custo para o plano. E se ela queria promover alterações no plano, inclusive alterações estruturais, que levariam custo, adicionariam custo ao plano, ela tinha que pagar a essa conta, porque essa conta não era nossa. Então, esse recurso foi canalizado para os ajustes. Em 2006, promoveu-se uma série de ajustes, inclusive o fechamento do Reg Replan, o saldamento, né, que fechou, já estava fechado, né, desde 2008 para ingresso, mas a partir de agora promove-se o saldamento. E esse massa de 80% deixa de receber recursos, e todos os recursos passam aí para o novo plano. O que acontece? Diferentemente de 98, quando a criação do REB foi debaixo de pressão para a migração, para canalizar pessoas e recursos do velho plano para o novo plano, aqui mudou-se a estratégia. Em vez de pressão, foi estímulos financeiros. Tá? Então, todos vocês vão ver que houve um custo enorme em termos de estímulo financeiro. A Caixa entrou com muito pouco para financiar isso. Então, toda a conta de todas as estruturações que eu vou mostrar aqui, são várias, não foi só o saldamento, saiu de dentro do próprio plano. Quando eu digo que saiu dentro do próprio plano, eu estou dizendo que saiu do nosso próprio bolso. A gente foi induzido a uma decisão achando que alguém estava financiando aquilo, que interessava a patrocinadora principalmente, mas no fundo quem estava financiando éramos nós mesmos com recursos, nós queríamos precisar mais na frente, principalmente com a reserva de contingência, que é um recurso destinado a, como o próprio nome diz, servir, uma reserva de contingência, servir como um colchão de amortecimento em tempo de crise, para impedir que se faça equacionamento desnecessário. Essa reserva foi utilizada para esse financiamento. Vejo que o volume era grande, era quase 7 bilhões, tá? E quando vem a crise do ano seguinte, do subprime, a gente é pego de calça curta e entramos numa séria crise, porque tínhamos queimado a reserva, tínhamos financiado interesses da Caixa, alterações de interesses da Caixa, com os recursos do plano, sem que ele pagasse nada. O próprio Lacerda, ex-presidente da Caixa, da FUNCEF, falou isso lá na CPI do Fundo de Pensão, com orgulho, dizendo que tinha promovido essas alterações todas, sem onerar a patrocinadora, ou seja, olha o orgulho, não onerou a patrocinadora, mas deixou a conta para a gente pagar lá diferida para o futuro, na hora que a gente menos esperar, sem que soubéssemos disso. Bom, o saldamento continuou, a crise se passa, mas vamos ver como foi financiado isso. Além da utilização da reserva, que não foi suficiente, houve um outro recurso que foi usado para sair dessa crise que pegou a FUNCEF de forma perigosa aqui, 2,4 bilhões de déficit aqui em 2008. Tá? Como sair isso? Não tenho reserva, a crise pegou, estou sem dinheiro, pago mais, deixei de fazer coisas no passado que deveriam ser feitas, como, por exemplo, reduzir meta, custear mudanças de tábua, buscar dinheiro de fora para tabela de mortalidade. Essa coisa toda foi feita sem trazer dinheiro novo. Usei o dinheiro do futuro, chega no futuro, não tenho dinheiro para os meus compromissos que deveriam ter para o futuro. Aí nos pego numa crise, como é que eu vou financiar isso agora? Fui pego numa crise, queimei o dinheiro, quero para gastar agora como é que eu vou viver a partir de agora? Vamos ver como isso aconteceu. Vejam aqui, duas coisas importantes aconteceram. A primeira dela foi a mudança de política de investimento, em sair de uma política de investimento conservadora para uma política de investimento de altíssimo risco. Só que um detalhe nessa política, essa mudança. A gente saiu de ativos objetivamente precificável, objetivamente identificável o seu valor. Então, por exemplo, saímos de papéis em bolsa. Você ia lá na bolsa, você não tem dúvida quanto vale um papel que a bolsa negocia em larga escala. Saímos de títulos públicos e saímos de outros títulos de boas empresas. Para quê? Para investir em ativos que são conhecidos como ativos ilíquidos. Além de serem líquidos, a própria lei, a legislação, ele já não deveria ser alvo de investimento da fundação, porque eles não têm liquidez, a legislação requer liquidez, mas a rentabilidade que eles prometiam era só de PowerPoint, tá? Não tinha compromisso com a data, a maturidade do plano, então tudo aquilo que a lei prescrevia, essa opção ofendia. Tá? A lei, lembro vocês, requer segurança, liquidez, rentabilidade,
compromisso com solvência, transparência. Esse tipo de negócio não tinha nada disso. E eles, diferente dos outros anteriores, eu vendi bolsa, vendia título público, passei a comprar ativos e líquidos. O que é ativos e líquidos? Participação direta em empresas, como empresas fechadas, ou investimento em fundo de investimento de participação, que tem a mesma natureza, que pode, inclusive, trazer, dependendo da cabeça do juiz, passivos para dentro da fundação. E, mais grave, esses ativos são precificados a laudo. A laudo. Da mesma forma que eu mudei a forma de precificar a Vale em 2009, quando dá essa crise aqui, tá? 2009, 2008, eu também mudei de ativos, um conjunto de ativos objetivamente precificáveis para ativos subjetivamente precificáveis. Logo, se era subjetivamente precificável, quem ia dizer o valor era o vendedor de laudo desses que se aluga no mercado. Tá? Consequência, essa mudança de ativos precificados, contabilizados objetivamente para ativos subjetivamente, e a mudança de metodologia da Vale, que era objetiva para uma metodologia subjetiva, financiou todo esse custo e o atraso, o retardamento do reconhecimento de uma crise que já batia as portas da fundação desde 2009. Vejam bem aqui. Eu tive uma crise em 2008 de 2%, de 2,4 bilhões para um patrimônio de 31 bilhões. Tá? Um pouco mais eu teria 10%, que era o limite que a lei permitia para o equacionamento. Então, se fosse, por exemplo, 3 bilhões aqui, eu já tinha que ter equacionado, tá? Consolidado. Depois eu mostro o caso individual do não soldado. Só que, além disso, se eu tivesse 3 anos consecutivos pela legislação da época, também eu tinha que equacionar. Tá? Agora vejam o que aconteceria se eu não tivesse mudado a metodologia da Vale e não tivesse usado ativos precificados a laudos que, de certa forma, multiplicavam o preço do ativo contabilmente. Olhem aqui na próxima lâmina. Está vendo esse azul? É como seria precificado na FUNCEF os ativos se tivesse mantido a metodologia anterior. Olha a diferença de valor entre um e o outro. Olha, se eu não mudasse a metodologia, era para continuar nessa curva aqui. Quando eu mudei a metodologia, eu passei essa curva. Vejam que nesse momento aqui, por exemplo, dá quase 4 bilhões de diferença. Se eu tirar 4 bilhões daqui dessa margem, isso aqui fica quase aqui, ó. É a continuação dessa curva aqui embaixo, entenderam? Então, o equacionamento, se não houvesse esses artifícios contábeis, teria acontecido aqui, teríamos enfrentado ele tecnicamente da maneira correta, e o custo da sua solução seria muito mais barato, porque ele, mantendo escondido, ele produziu déficit sobre déficit, igual um cheque especial aberto produz. Entenderam? Além disso, teve como eu já disse, a mudança da política de investimento, que causou uma série de... aqui é aquele trecho da curva ampliado para vocês terem noção da diferença de preço em que seria a avaliação objetiva da Vale e a avaliação subjetiva comprada no laudo a mercado, no laudo de mercadores de laudo. Olha a diferença aqui, ó. Começou no primeiro ano com cerca de 1 bilhão, depois foi subindo, chegou aqui a quase 4 bilhões e meio de diferença. Se eu retirar esses 4 bilhões e meio e manter a metodologia anterior, a gente tinha entrado ou 2009 ou 2010 em déficit equacionável e teríamos tratado o problema enquanto era pequena doença, não era uma doença terminal. Entenderam? Olha o que aconteceria agora se eu tivesse tirado esse mesmo recurso, que 90% daqueles 5 bilhões, por exemplo, é do soldado. Essa é a curva de acumulado do plano soldado, que ficou rente ao eixo X. Se eu tirar qualquer coisa daqui, já fica equacionável aqui. Entenderam? Então, no soldado seria mais grave ainda. Então, uma das consequências dessa alteração indevida foi retardar indevidamente o tratamento de um problema sério que hoje chegou na forma de uma bola de neve e de forma mais grave. Tá ok? E seguindo, aqui eu em 2008, outro dia disseram que eu estive lá no Conselho Fiscal da FUNCEF, realmente estive por cerca de 6 meses, talvez um pouco menos. Em 2008, nomeado, não fui eleito, foi nomeado pela presidente da Caixa, e perguntaram o que eu fiz lá na fundação desse período. Tá aí o que eu fiz nesse período. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? Eu estou justamente advertindo a eles
sobre essa questão de como eles iam tratar aquele déficit, cobrando providência deles, e eles não adotaram as providências corretas, usaram artifícios contábeis para tratar um déficit que só escondeu, e quando esconde debaixo do tapete ele volta igual um monstro. Olha o que eu digo aqui, ó. Marcos Maurã, sobre o aumento do déficit, a perspectiva de chegar a 10%, 10% equacionava, mandava equacionar, do exigio atuarial, o Conselho Fiscal decidiu solicitar posicionamento da diretoria para as medidas preventivas adotadas com vista a minimizar o impacto do resultado final do exercício 2008, tendo em vista o disposto na resolução CGPC 26. Essa é a resolução antiga que dizia 10% ou 3 anos sucessivos tem que equacionar. E já estava lá o problema, não resolveram, puseram embaixo do tapete e explodiu agora no nosso colo, numa escala bem maior, ok? Outros problemas. Então, tem várias componentes que construíram esse déficit, tá? Além do retardamento, que só aumentou o seu tamanho, tem vários componentes. A precificação da Vale eu já falei para você, a política de investimento também já falei para você. Um outro que teve foi a Caixa, a patrocinadora, que nós devemos lutar para que ela se fortaleça, é nossa patrocinadora, é uma empresa de importância nacional, amamos a Caixa, mas não vamos permitir que a Caixa transforme a FUNCEF num puxadinho dela, como se fosse uma agência da Caixa ou uma superintendência da Caixa. São duas instituições independentes, separadas, que têm que manter esses papéis bem definidos, essa separação bem distinta, para que não ocorra o que aconteceu aqui, que eu estou mostrando para vocês. Vejam que cerca de vários, 13 FIPs aqui, desses FIPs que deram esse mega rombo e chegamos à exposição de mais de 6 bilhões, hoje temos menos de 2 bilhões de FIP, tá, por perda. Boa parte desse FIP, nós investimos em 52 FIP, isso é uma coisa sem precedente na história dos fundos de pensão no Brasil. A Previ, que é maior que a nossa, só investiu 0,5% do seu patrimônio, menos de 0,5%, nós investimos mais de 10%. Tá? E boa parte disso, quem trouxe para dentro da FUNCEF foi a vice-presidente de ativos de terceiros, que deve ter batido todas as suas metas lá, saíram muito bem, grandes do prêmio, mas hoje nós estamos pagando a conta na forma de equacionamento por conta desse tipo de ingerência institucional indevida da Caixa na fundação. O diretor, presidente da fundação, tem que ter lealdade com a fundação, não com a Caixa. Se ele não está agindo dessa forma, ele está deixando de cumprir a legislação. Um diretor-presidente tem que ter lealdade, tem que exercer o dever de diligência. Quando um diretor diz que não vai cobrar a patrocinadora, nem morto, prefere renunciar a ter que cobrar a patrocinadora, o que ele está dizendo é, não vou cumprir meu dever, não é um direito, é um dever de diligência, meu dever de lealdade, entenderam? É obrigação. Se tem uma dívida da Caixa conosco, ele tem que cobrar, sim. Ele não pode ter mais lealdade com o presidente da Caixa do que com a entidade que ele dirige. Então, essa é a consequência de escolha. Essa é a consequência de escolha de pessoas que acham que a gente tem que ser bonzinho na relação com a direção da Caixa. A gente tem que ser profissional na relação com a Caixa. A gente tem uma relação legal, que é a Caixa como patrocinadora, e essa está definida na lei. Agora, a Caixa como banco público tem que ser uma relação profissional. Se ela tem produtos bons, a gente compra. Se os produtos dela são mais caros que os outros, a gente não vai comprar. A nossa relação não pode misturar com os interesses da Caixa. Por isso, a necessária independência e a necessária lealdade dos dirigentes da FUNCEF com a FUNCEF e não com a Caixa. Aqui é um gráfico que demonstra justamente naquele período de 2006 a mudança da política. Vocês vejam que a gente sai de uma política atrelada a índices, né, juros, que era cerca de 47% da nossa carteira, vai minimizando ela à medida que esse aqui verde vai crescendo. O que está sendo dito aí por esse gráfico? Eu estou vendendo ativos baseado em índice de inflação, juros, e estou comprando ativos baseado em laudo de avaliação, laudo vendido por mercenários de laudo no mercado, que foi o que a FUNCEF fez. Olha as consequências. Eu saí desse patamar enquanto o outro ocupou esse espaço. Essa foi a mudança da política de investimento que eu disse que causou tanto dano à fundação. Aqui é uma outra forma de ver isso. Vocês veem que até 2006, mais ou menos, 2007, 2006, a meta Selic, comparado com a meta atuarial, a meta atuarial estava sempre abaixo da Selic, que é azul. Isso significa que eu podia comprar papéis indexados à Selic, porque a lei me proíbe comprar
fazer investimento abaixo da meta. Por isso que eu não posso emprestar no Credipam para vocês abaixo da meta. Há um piso pelo qual eu posso baixar as taxas. E a lei proíbe qualquer investimento de face que já se saiba que seja abaixo da meta. É proibido. Então, até esse momento aqui, eu conseguia investir em papéis da Selic, tá vendo? Chega aqui, muda a política e eu fico impedido, tá vendo que o vermelho fica para cima, porque a meta fica maior do que a Selic, logo eu não posso investir em Selic, entenderam? Isso aí dá um mandato para o responsável pela área de investimento e um conforto para ele chegar lá e investir em FIP, dizendo, ó, não vou poder investir em Selic, porque a lei não me pede. Então, o que me sobra é ir buscar no mercado opções para reduzir o meu problema de desequilíbrio. Vou mergulhar profundo no FIP e com conforto, porque eu estou amparado na lei. Foi isso que aconteceu. Só que isso aí aconteceu porque eu mantive uma Selic incompatível com a entrega da carteira de investimento da Fundação. Mais umas consequências da responsabilidade de não obedecer o método técnico de estabelecer o valor da meta atuarial. É uma das consequências. Basicamente, por exemplo, banir investimentos seguros e ir para risco. Quando a gente faz isso, que alguém está defendendo aí na rede social, que eu tinha que manter aquela meta atuarial lá em cima, que iria causar esse tipo de coisa. Aqui uma rápida visão importante do que teria acontecido. Se eu tivesse... Eu peguei alguns ativos que a FUNCEF tem, a laudo, o FIP, né? Participação direta ao FIP, do ano de 2013, eu tinha 12 bilhões nesses ativos aqui. Aí chega em 2017, eu tenho 13 bilhões, ou seja, quase 3 bilhões a menos, tá? Agora, se eu tivesse pego esses 16 bilhões de 2013, investido num papel tranquilo, que me pagasse exatamente a minha meta atuarial, eu teria simplesmente 23 bilhões. Então, essa política alucinada de expor o nosso recurso em cassino, nos deu, pelo menos, isso aqui de prejuízo. Se eu tivesse buscado papéis conservadores vinculados com a minha meta, que é o que eles estão condenando, você quer só a meta? Olha, o risco deu isso aqui de troco, ó. O risco caiu 16 para 13. Se eu tivesse investido em meta, eu teria 23, eu teria mais 10 bilhões nas contas da Fundação, ou seja, metade do equacionamento que vocês estão pagando não estaria sendo pago hoje. É isso que dá essa política que algumas chapas estão defendendo aí e nos acusando de fazer coisa errada. Coisa errada é fazer isso aqui. Mas ingerências aqui é só para mostrar que outras coisas causaram também, contribuíram com componentes para esse déficit, principalmente algumas dessas coisas são inevitáveis, é previsto no plano, tá? Outras não. Tudo aquilo que não é previsto no plano, alguém tem que custear. Se aprovou, tem que custear. Se a Caixa, como supervisor, aprovou, a conta tem que ir para ela. Então, vamos ver o que era previsto, o que não era previsto daquelas reestruturações, além da criação do novo plano. Vamos lá. Retirada do limite de idade. Era necessário? Era previsto na norma? Não, foi uma mudança estrutural. Quanto custou isso para a FUNCEF? Valores da época, 3 bilhões e 700. Quem tinha que pagar isso? Alteração em tabela. É previsto? É previsto. Se a tabela, as pessoas morriam com uma idade, passam a morrer com uma idade maior, tem um custo que se adiciona ao plano que tem que ser custeado. Então, tem que ser dividido meio a meio. Essa é do jogo. Agora, mudança de idade não, tá? Redução de taxa de juros. É previsto? É previsto. Se você reduz a taxa de juros, reconhecendo o déficit, não é criando, ninguém cria déficit quando está reduzindo a taxa de juros para a taxa que as contas dizem que tem que ser. Então, eu reconheço taxa. Isso cria déficit, isso aqui foi em 2006, 2007. Estão acusando a gente, tem uma chapa aí que teve de dirigente lá, apoiado por ele, passou por lá e reduziu a taxa de juros. E hoje estão nos acusando de estar criando déficit. Ninguém cria déficit quando faz isso. Está reconhecendo o déficit que já existe. Tá? Quanto custou a redução da taxa de juros? 1 bilhão e 600. Aqui é um valor pequeno, mas principalmente aqui, ó, reajuste reais de benefício. Para quê? Olha aqui, para o incentivo ao saldamento. De onde saiu? Do plano. Quanto isso custou? Custou 5, é a maior conta, 5 bilhões e 500. Ora, isso interessava a quem? Quem que pediu isso desde 98, quando criou o REB? Quem queria a mudança de BD para CV? Éramos nós? Não. Quem que impôs isso aí, essa agenda, e o governo anterior não cumpriu direito, o segundo cumpriu com mais sucesso. Era a Caixa. Então, a quem pertence essa conta? A Caixa. Temos dito isso, cobramos, apresentamos relatórios, mas, lamentavelmente,
a pessoa competente para assinar uma procuração para o advogado da Caixa, advogado da FUNCEF processar a Caixa, é o presidente da FUNCEF, só ele tem a competência. E ele disse que não vai fazer, mas a gente tem cobrado, tem aprovado medidas para fazer. Essa parte dessa conta aqui, vejam bem, essa parte aqui e essa aqui não são nossas, tá? Se a Caixa autorizou, a conta é dela, não tem que estar, nós estamos pagando déficit sobre essa parte dessa conta, e há valores corrigidos, olha, até 14, isso aqui não atualizei até hoje, até 14 já tinha dado 21 bilhões essa conta aí. Então vocês entendem o porquê dos déficits que a gente está pagando hoje. Andando rápido, para acelerar, já disseram que acabei, isso aqui é uma pessoa que passou lá na diretoria de benefícios, na época, comemorando que fez a seguinte coisa, ó. Retirou-se o limite de 55 anos, atualizou-se a tabela de vida, ou seja, a tabela de mortalidade, reduziu o INPC, ou seja, a meta de 6% para 5,5%, INPC mais 6,5% para 5,5%, então 0,5% aqui foi reduzido, isso tudo teve custo, e foram provisionados recursos para eventos de risco. Quais são os eventos? Aqueles estímulos todos que eu acabei de mostrar. Como que isso foi custeado? Olha o que ele diz, mediante ótimos resultados. Vocês viram quais foram os resultados que custearam aquilo? Mudança de metodologia da Vale e mudança de uma política de investimento cujos ativos eram precificados a laudo. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Foi assim que foi custeado. Logo, custeou-se com papel, não com dinheiro, a conta ficou lá espetada e ela está sendo apresentada novamente. Se não for apresentada, o plano, o desequilíbrio cresce, vou mostrar, já mostrei a curva inicial, ele arrebenta e destrói um plano e a gente vira um aéreos, se não trabalhar para recuperar o equilíbrio, tá? Ingerência contencioso, todos vocês conhecem a história do contencioso. Por que o contencioso nasceu? Também por conta lá da política de RH da Caixa, que criou CTVA e outras coisas. Não pagou hora extra, não pagou CTVA. As pessoas entram na justiça contra a FUNCEF, ganham da FUNCEF, o juiz manda aumentar o benefício dessa pessoa, só que para cada R$1.000 com aumento de benefício, eu tinha que ter custeio externo para não gerar déficit do plano de mais 200 mil. Para cada 1.000 de benefício que aumenta, eu tenho que ter 200 mil de dinheiro depositado nas contas da FUNCEF, senão isso vira equacionamento. E essa conta deveria ter sido cobrada da Caixa, porque ela, além de patrocinadora, ela é responsável pelo equilíbrio dos planos meio a meio, por definição e por conceito. Os planos são paritários, apesar dela dizer hoje que não são. Então está aqui a parte de o quanto custou, além desse custo atuarial que já estamos pagando, teve um custo em despesa. Imagina quanto custa administrar uma conta de 13 mil processos na justiça. É um dreno derramando recursos para fora da FUNCEF permanentemente. Então, tem gente que quer que eu reduza a quantidade de pessoas, dê um corte linear pela metade. Imagina se eu perder pessoas, por exemplo, de áreas delicadas como jurídico, que tem que lidar com uma situação dessa escala, o que vai acontecer em termos de custo adicional por perda de prazo, perda de controle dos processos. Aliás, encontramos os jurídicos lá, quando chegamos lá, bastante confuso, bastante problemático, com problemas de toda ordem. Aí aqui, para fechar, vamos... é a mesma conta, agora em quantidade de processos. Então, atingiu o clímax em 2011, aqui é 2011, ficou Y, tá? E atualmente já está bem mais reduzido, mas ainda é um volume grande de processos. Isso aí custou na forma de equacionamento e custou na forma de aumento de despesas, tá? O equilíbrio, aqui eu já falei sobre a taxa, não vou detalhar aqui não, mas só lembrando, se eu pagar benefício com uma taxa elevada, essa pessoa ingressa no benefício dela quando ela aposenta, com uma taxa elevada, e eu não tenho fluxo de renda para pagar essa taxa, é isso que acontece quando há descasamento de taxa. O meu estudo diz que a taxa tem que ser 5,5%. Eu mantenho 6,5%, então vou pagar benefício dizendo que o cara vai receber um valor maior, mas eu não tenho dinheiro para pagar para ele no futuro, porque as nossas cálculos estão dizendo que não vai ter. O que acontece com o plano? Déficit. Vai ser submetido a um valor hoje e tiro o outro com a outra mão mais na frente, na primeira curva. Entenderam? E a mesma coisa que as motivações pelas quais a gente fez tanto a redução da meta atuarial como o equacionamento pela totalidade. Vocês vão entender aqui agora por quê, é outra pergunta comum. A gente, se não tivesse equacionado pela totalidade e feito a redução da taxa, esses planos em médio tempo não teriam recurso para pagar vocês.
É por isso, simples assim, é produto de um estudo, não é produto de palpite de gente que nunca entrou na FUNCEF, mal sabe o que é uma FUNCEF, entendeu? É isso que aconteceria com você. Em médio prazo, na hora que a gente menos percebesse, na hora que menos tivesse capacidade de reação, seríamos notificados da informação que acabaram-se os recursos. É para manter o equilíbrio que a gente fez o que fez. E é assim que se faz. Faz o que se faz na hora que se faz, porque a conta é menor. Tem custo político? Seria até insanidade e loucura eu fazer isso para maldade no momento que eu preciso do voto de vocês. Mas eu fiz porque é necessário e tecnicamente é assim que tem que ser feito, mesmo sabendo que isso teria um custo que seria explorado por nossos opositores. Mas foi em prol do benefício da estabilidade do plano. Tá ok? E, finalmente, continuando aí os impactos da redução, aqui o que financiou esse momento? A gente tinha um momento singular de poder fazer essa redução da taxa do equacionamento pelo MASP, sem criar um novo equacionamento para 2017. Tínhamos recursos excepcionais que recebemos e isso ajudou a gente a promover essa mudança sem maiores sofrimentos de novos equacionamentos, tá ok? Havia condições para isso. O resultado já falei para vocês, é importante memorizar e principalmente, assim, um recado importante para quem está nos assistindo, que é do REB ou do novo plano. O REB e o novo plano não passam pelos problemas do REG-REPLAN. Então não baixem suas alíquotas nem do REB nem do novo plano, nem se desliguem do REB nem do novo plano. A idade, ninguém tem peixada com a idade. Um dia vocês vão estar aposentados igual todos nós aqui. Então, compreendam que isso é um privilégio que você tem de ter uma patrocinadora que patrocina metade do que você deposita na sua conta mensal. Não faça essa bobagem que mais tarde você vai se arrepender muito. Para você ter ideia, esse ano nós trouxemos de rentabilidade do REB e do novo plano quase o dobro. Tá? Há quase 10 anos que isso não se conseguia. A gente chegou lá, a rentabilidade desses planos era sofrível ou negativo. A partir da nossa gestão, a meta desses planos era 7,5, nós conseguimos 12, alguma coisa no novo plano e 13, alguma coisa no REB. Continuando com essa performance, esses planos nunca vão ter os problemas que o velho plano teve por conta de fazer coisas erradas no passado, ok? As perdas de investimento, as reestruturações, tudo isso não estão acontecendo com o novo plano. Aqui é mais detalhes, mais informações sobre a rentabilidade desses planos. E para fechar a conta, lembrando de vocês aqui com bastante ênfase, esse aqui é o fruto do nosso trabalho. Se vocês rebaterem essa parte da reta para cá e essa parte para cá, isso aqui daria quase lá embaixo. Seria quase a liquidação, quase o fim desse plano que principalmente recai, essa curva de desequilíbrio recai principalmente sobre o REB, o REG-REPLAN saudado e não saudado. Esse é o nosso trabalho, pegar esse monstro aqui a caminho, uma queda livre para insolvência e ter conseguido rebater essa curva, ou seja, revertemos a curva conforme prometemos na nossa campanha em 2014 e estamos caminhando a passo largo para a tomada do reequilíbrio. A gente trouxe 7 bilhões no ano passado, esse ano a projeção é talvez ter entre 8, mais do que 7 bilhões, já os primeiros meses já projetam isso, janeiro e fevereiro. Então, a gente deve fechar o ano já praticamente com valores positivos e, a partir desse momento, também mantendo a performance de 7 a 10 bilhões por ano, a gente começa a bater em valores bastante robustos o valor do equacionamento que hoje a gente está pagando. É isso que resolve o plano. Achar que contencioso vai ajudar, vai. Ação na justiça ajuda. Mas o que resolve o problema do plano é resultado. 7 bilhões contra 2 bilhões. É isso que fez a curva virar e é isso que está reconduzindo, restituindo o equilíbrio dos planos. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Pedir o voto de quem está nos assistindo, se vocês aprovarem esse trabalho. É um trabalho feito às duras penas contra oposições de todo tipo de ordem, ameaças. E eu acho que a gente tem o que mostrar. Nós prometemos lá atrás e entregamos o que prometemos. Estamos entregando planos robustos, saudáveis, com rentabilidade. Todos os 4 planos, rentabilidade acima da meta. E, principalmente, restituindo o equilíbrio de um plano que estava à beira da quebradeira. Tá ok? Esse é o nosso presente para vocês. Pedimos voto. Quem concorda, quem acha que esse trabalho é importante, salvar o plano de centenas de milhares de pessoas, peço o voto de vocês e conto com o apoio de vocês para mobilizar as pessoas para que esse trabalho seja continuado, porque nós tiramos o paciente da UTI, tá? O paciente saiu da UTI.
mas ainda não saiu no hospital. Ele está na salinha contígua lá, se recuperando, se fortalecendo, e esse trabalho precisa continuar. Se houver retrocesso de amigos do rei ou amigos dos réus, o paciente volta para a UTI e, pela idade do paciente, ele pode não ter uma segunda chance além dessa. Muito obrigado, era isso que eu queria ver você. Agradecemos mais uma vez a presença do Max e do Augusto, que nos contemplaram aqui com o seu compromisso assumido, compromisso cumprido. Por isso aqui eu peço novamente que todos se empenhem e votem controle e resultado. Obrigada a todos. Agora, para alegrar um pouquinho mais, teremos aqui a presença do Tony Angeli.